Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos de novo ao canal Abrindo Histórias. E hoje temos uma história, ó. Prepara aí o cafezinho. Vai limpar a casa me ouvindo? Vai fazer o almoço? Olha que eu falo que vai dar tempo porque a história hoje é longa. Mas e aí? Já se inscreveram no canal? Ainda não? Então vamos lá! Se inscreva, ativa o sininho. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, é muito importante para nós. Assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e indica para mais pessoas que nos mandam mais histórias. Aí eu sempre vou ter histórias aqui para contar para vocês aqui no nosso cantinho de acolhimento, no nosso canal. Quer saber um pouco mais da minha vida aqui na Inglaterra? Hoje tá um friozinho aqui, eu dou várias dicas onde? Lá no meu Instagram. Ainda não me segue? Então vamos lá, @abrindo histórias. Lá eu dou várias dicas aqui da Inglaterra, aqui da terra da rainha, nossa eterna Betinha. Dou dicas para vocês do canal, que vocês sabem primeiro onde? Lá no Instagram, então não marca bobeira não, corre lá. E se você tem uma história bacana, uma história de amor, de superação, qualquer história e quer compartilhar aqui com a gente, o canal é esse aqui. Me manda seu e-mail abrindohistorias@gmail.com que eu vou ter o maior prazer de contar a sua história aqui no nosso canal. E hoje nós vamos ter a história da Laís. Lembrando que os nomes já foram trocados e a Laís gostaria muito de saber a opinião de vocês. Essa história aqui é muito bacana e eu acho que vocês vão gostar. Bora comigo! Em casa vivíamos eu e minha mãe, Mi. Eu gostaria de frisar isso porque a história central envolve a minha mãe. Meu nome é Laís e gostaria de agradecer muito você estar lendo a minha história. Um beijo, Laís. A gente que agradece você ter escrito aqui pra gente. Mi, eu vivia na minha casa com a minha mãe e um irmão mais velho. Ele era mais velho que eu, apenas 2 anos. Eu amava muito meu irmão, mas sempre sentia da parte dele certos comportamentos maldosos. Antes preciso falar que minha mãe era separada do meu pai. Dizia ela que assim que eu nasci, ele arrumou outra mulher, já que ela não era a mais bonita. Nunca entendi muito bem, mas na verdade meu pai sumiu do mapa com essa outra mulher. Minha mãe não era carinhosa comigo, sempre com raiva. Às vezes eu pensava que ela me odiava, mas aí eu esquecia, afinal de contas ela era minha mãe. Como poderia odiar uma filha? Com meu irmão, ela era bem diferente. Até a sua voz mudava. Ela o idolatrava. E não me inferiorizando, não. Mas muitas coisas aconteciam dentro da minha casa e vocês vão entender. Esse meu sentimento pela minha mãe. Minha mãe me chamava de feia. Falava, como você pode ser minha filha, coisa feia? Me chamava de porca, de bagunceira. Eu apanhava quando não tinha nem culpa. E meu irmão se aproveitava disso para pintar e bordar, como diziam. E sempre jogava a culpa em mim. E claro, minha mãe sempre acreditava nele. Em casa, minha mãe me obrigava a fazer tudo, desde arrumar a casa, a lavar roupas, cozinhar, e me batia porque na visão dela não estava nada bem feito. Mas eu só era uma criança. Nessa época tinha apenas 7 anos. Ô, minha amiga, 7 aninhos. 7 aninhos é época de estudar, de brincar, né? Eu tentava ter algum carinho da minha mãe, mas ela nunca estava disposta. Me xingava, pedia para eu sair. Eu nunca entendia que aquilo se tratava de uma mãe narcisista. E meu irmão era seu filho dourado. Minha tia Ruth, irmã mais nova de minha mãe, ela também parecia não gostar muito de mim. Essa, na verdade, não gostava nem do meu irmão. Ela não gostava de crianças. As duas saíam pela noite afora para bares, os chamados forrós. Eu e meu irmão ficávamos sozinhos em casa. Morávamos na periferia da cidade. E uma vizinha nossa muito bacana, muito bondosa, muitas vezes ia lá nos levar algo para jantar. Porque minha mãe nunca fazia comida. E só deixava pão ou bolacha, quando deixava.
Toma água que a fome passa e vão dormir, falava muitas vezes antes de sair. Minha mãe fumava e passou a beber muito. Foi quando começou a trazer homens para dentro de casa. Eu tinha uns 7 anos e ali comecei a ver a maldade humana. Muitos desses homens me assediavam e só não aconteceu algo pior porque meu irmão, nessas horas, ele tinha 9 anos, aparecia e eu saía correndo ou ia brincar com ele longe dali. Minha vida virou um inferno. Minha mãe não acreditava quando eu falava sobre isso e ainda falava que eu tinha que ter vergonha na cara, porque eu já tinha tirado o meu pai dela e agora queria também tirar os seus namorados. Ai, amiga, que absurdo, né? Que absurdo, né, gente? Meu irmão, sempre alienado, super protegido, cresceu numa redoma. Não respeitava minha mãe, mas ela ria e achava lindo quando ele a respondia mal, ou dormia fora de casa. Ele é homem, deixa ele, cuida da sua vida. Isso ele tinha apenas 13 anos na época. Quanto a mim, ela me olhava com raiva, sempre. E já me xingava, já ia me cobrando, me humilhava. Quando essa minha tia Ruth estava junto, aí era muito pior, porque as duas se juntavam para descrever o quanto eu era isso ou o quanto eu era aquilo. Me dói só de pensar. Eu era apenas uma criança e a pessoa que devia me proteger era a que mais me atacava. Os anos se passaram e quando fiz 15 anos, comecei a gostar de um vizinho, Paulo. Paulo tinha 19 anos, trabalhava com seu pai como pedreiro, muito trabalhador. Eu amava isso nele. Nos conhecemos quando eu passava por uma dessas construções que ele trabalhava. Fui ao mercado e ele me viu passar e na volta iniciamos uma conversa e ali nasceu uma paixão. Morávamos perto e assim nasceu nosso amor. Sim, eu tinha certeza que Paulo era o homem da minha vida. Meu primeiro namorado. Sabe quando você sente que já conhece a pessoa? Era assim com Paulo. Tudo fluía tão naturalmente. Ele me trazia uma paz, uma força ao mesmo tempo. Minha mãe, quando soube, não concordou e me dizia: se aparecer grávida, eu não vou cuidar do filho de ninguém. Você que se arrume com seu macho. Já minha tia Ruth, quando conheceu Paulo, conversou comigo que ele não prestava, que não era para mim. E o mesmo falava para minha mãe. E minha vida ficava cada vez pior com essa pressão. Paulo não podia ir em casa, então nosso namoro era na rua, literalmente. Mas seguimos em frente, firme, nos amando. Nosso namoro vingou e minha mãe não teve muito jeito senão aceitar. Ela falava para ele: como você pode gostar de uma pessoa tão sem graça como ela? Aff! Paulo abaixava a cabeça, depois me olhava e dava uma piscadinha. Isso iluminava meu dia. Eu sentia que com ele eu tinha o poder de enfrentar qualquer coisa. Quando terminei o colégio, resolvi trabalhar e consegui um trabalho no escritório de um dos clientes de Paulo. Lá eu era auxiliar de escritório e fiquei encantada. Era um escritório de advocacia. Eu vi aquele povo bonito, cheiroso, bem vestido. Meu Deus, que sonho! Eu às vezes pensava, um dia serei advogada. Mas logo eu falava, ai que besteira, Laís. Isso não é para mim. Paulo brigava comigo quando eu comentava isso e me dizia que eu podia tudo o que eu quisesse, bastava eu querer de verdade. Comecei a pensar em fazer uma faculdade. Minha mãe ria horrores e dizia que eu era burra e jamais seria nada. Que o emprego que eu tinha foi conseguido por dó que os clientes de Paulo tinham da namorada dele, no caso eu. Se enxerga, me dizia,
quantas vezes fui dormir chorando e pensando: meu Deus, o que eu fiz para minha mãe me odiar assim? Mas na verdade, minha mãe era narcisista e eu não sabia. Voltando ao meu irmão, o protegido, nunca quis o mal dele. Sabia que ele era tão vítima do narcisismo da minha mãe quanto eu. E infelizmente ele começou a andar com más companhias, e minha mãe não tinha domínio nenhum sobre ele. Por vezes passava dias fora. As coisas em casa começaram a sumir. Botijão de gás, aparelho de som, dinheiro da bolsa da minha mãe, porque eu nem tinha. Uma vez até roupas torcidas, molhadas, dentro de um balde sumiram. Então descobrimos, meu irmão estava envolvido com drogas. Minha mãe fingia que não era isso. Quando eu falava, ela brigava comigo. Falava que eu tinha inveja do meu irmão. E te resumindo bastante o quanto sofremos com ele, que também por vezes ficava violento. Um dia após ele estar sumido por 3 dias, tivemos a triste notícia. Meu irmão havia sido assassinado por provável dívidas de droga. Meu Deus, que dor! Vi pela primeira vez a minha mãe ali acabada. Vi minha mãe, aquela pessoa ríspida, dura, buscando em algum lugar uma luz, buscando respostas. Minha mãe no velório estava muito abatida. Ninguém merece enterrar um filho, ela dizia. Eu fui consolar minha mãe. Eu estava arrasada com a morte do meu único irmão. Eu queria tanto ter ajudado mais. Paulo, comigo, a todo momento me dava força. Mas quando cheguei perto da minha mãe, ali, na frente de todos, ela que estava sentada se levantou e me disse: sai daqui, sua cobra. A culpa é toda sua. Você está trabalhando e não deu dinheiro para o seu irmão, meu filhinho. Eu preferia que você tivesse morrido no lugar dele. Some da minha vida, some da minha casa. Não quero te ver nunca mais. Aquilo para mim foi um segundo velório. Naquele momento entendi que não tinha mais mãe, que na verdade nunca tive. Mas eu ainda buscava e apelava pelo seu sentimento materno. Mas não, ali para mim, perdi minha mãe de vez. Meu Deus, amiga. Nossa, que forte, hein? Ai, vamos lá. Fui morar com Paulo e acabamos construindo no fundo da casa de seus pais 3 cômodos para iniciarmos nossa vida. Eu com 18 anos e Paulo com 23 nos casamos no civil. Continuei a trabalhar no escritório, meus chefes eram muito bons comigo e sempre me deram todo o apoio para que eu fizesse uma faculdade de Direito. Então estudei bastante e consegui uma bolsa na faculdade e iniciei minha graduação. Meus chefes me ajudaram com uma bolsa auxílio também. E assim, isso me ajudava nas contas de casa, a comprar livros, enfim. Eu e Paulo fomos nos ajustando. Paulo continuou como pedreiro e quando me formei, finalmente estava ali, doutora Laís. Eu tinha um emprego muito bom. Ajudei meu marido querido a realizar então, agora, o seu grande sonho, fazer uma faculdade de engenharia civil. Hoje, eu e Paulo estamos formados, trabalhamos em nossas áreas, com 2 filhos lindos, um casal, Bia e Pedro. Temos nossa casa própria, ajudamos nossos sogros que sempre nos deram apoio e afeto. Paulo foi um anjo enviado por Deus para me resgatar da escuridão em que eu vivia. Me fez acreditar em mim novamente. Me fez ver que eu era capaz de tudo. Ali eu conheci um amor verdadeiro. Minha mãe não conhece meus filhos e isso me dói porque, apesar de tudo, ela é minha mãe. Oh, amiga. Ela, ao longo dos anos, tornou-se alcoólatra e tem sérios problemas de saúde,
mas ainda estamos distantes, ela não quer saber nada sobre mim. Tia Ruth, lembram? Chegou a me procurar falando que eu era ingrata, porque estava rica e não ajudava a mãe, e a ela também, porque família é família. Para ela só falei que cada um tem de mim exatamente o que merece. Oro a Deus todos os dias pela minha mãe, pois hoje sou mãe e sei que perder um filho é uma dor inimaginável e isso matou minha mãe em vida. A meus filhos dou todo amor, falo todos os dias que os amo. Olho para eles e agradeço a Deus por ter essas bênçãos na minha vida. Agradeço pelo meu marido, agradeço também pela minha vida, pois tudo que passei me fez forte, me fez entender o que realmente importa na vida. Obrigada por ler minha história. Tentei resumir ao máximo. Estou em lágrimas, pois quando fiz esse exercício de escrever a minha história, parece que muita coisa foi exorcizada e eu estou até aliviada. Obrigada a você, a todos que chegaram a esse canal maravilhoso. Muita sorte para você, muita luz em seu caminho. Beijos, Laís. Minha querida Laís, beijos, doutora Laís. Beijo para você, minha querida, beijo para sua linda família. Minha amiga, que história! É realmente um fato e cada vez mais a gente tem histórias de mães narcisistas, infelizmente. Tem alguns pontos que eu anotei para comentar. É muito triste a gente colocar um filho no mundo e não dar o carinho, o afeto para esse filho. Afinal de contas, quem pede para ver o mundo? Ninguém pede para ver o mundo, né? Então é muito triste, principalmente quando se tem um outro filho e fica tão clara essa distinção. Aí chamado o filho dourado, né, de uma mãe abusiva. A sua mãe totalmente abusiva, minha querida, totalmente abusiva. Mas o que mais me impressionou foi a sua perseverança. Você ali, do lado da sua mãe, sempre tentando buscar ainda aquele fio de laço materno que você nunca, na verdade, infelizmente, encontrou, né? Infelizmente. Mas não se culpe porque você é a filha. Você deveria sim ser protegida. E você ficou do lado da sua mãe enquanto você pôde. Afinal de contas, a sua mãe não quis mais a sua companhia após aí a morte do seu irmão, infelizmente. Mas olha que perigo, né? É muito importante a gente deixar um alerta para quem a gente coloca dentro de casa. Sua mãe aí teve um período que levava os namorados, né, que ela conhecia na noite, para dentro de casa, e você é uma menina com 7 anos. Isso é um grande perigo, gente. A gente tem realmente que cuidar dos nossos filhos, não só dentro de casa, mas fora. É muito importante a gente saber com quem eles andam. O que hoje, né, é uma época de celular, que toda criança aí tem celular. O que eles estão acessando, com quem eles estão conversando, é muito importante. Porque, amiga, sim, você foi assediada, poderia ter acontecido algo mais grave, né? Então, muitas vezes aí o anjo, né, que agora é um anjo, seu irmão, te salvou, mesmo sem saber. Ele realmente foi um anjo para você. Mas você, pelo que eu li aqui, você sempre foi boa filha. E olha que linda a sua história, né? A gente nunca perde por ser bom filho. Você conheceu uma pessoa incrível na sua vida, né? O Paulo. E hoje você tem uma família linda. E mesmo você não conhecendo o amor materno, você soube dar aos seus filhos esse amor que você não teve. Eu acho que é mais intenso ainda em você isso. Justamente porque você teve uma mãe narcisista, você sabe o quão difícil é por uma criança não ter ali o aconchego do colo da mãe. É muito complicado, né, minha querida? Eu quero deixar aqui um beijo carinhoso para vocês, para sua família, como eu já disse. E eu acho também que você deve trabalhar o perdão, né? Afinal de contas, a sua mãe aí já sofreu e está sofrendo bastante, né, durante esses anos de vida. Perdoa, porque eu acho que isso vai fazer bem, inclusive para você, né, pro interno. Perdoar é divino. Tenta. Mi, mas eu sofri muito. Eu acredito que esse nem seja o seu pensamento pelo que eu li aqui. Mas se algum tipo de mágoa ainda ficou, perdoa. Perdoa sua mãe. Você vai ver que você vai se sentir muito melhor.
E vocês, gostaram da história da Laís? Deixa aqui seu comentário para ela. Ela gostaria muito de saber a opinião de vocês, o que vocês fariam se tivesse aí uma mãe narcisista. Algum de vocês passou por isso? Conhece alguém que passou por isso? Tem uma história parecida? Quer mandar aqui pra gente? Então escreva abrindohistorias@gmail.com. Se vocês gostaram desse tipo de história, desse conteúdo, que eu acho que inclusive serviu como alerta, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho, teremos mais histórias assim no canal. E eu encontro vocês onde? Aqui, no Abrindo Histórias. Um beijo muito grande, se cuidem, bye!